Já parou para pensar como algo tão pequeno pode acabar fazendo tanta diferença? Um simples grão, invisível quando misturado, acaba se tornando impossível de ignorar quando está presente. Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Essa frase não é apenas bonita ou poética, ela é um alerta, um chamado e até mesmo uma advertência. Porque na época de Jesus o sal não era comum. Ele era raro, valioso e essencial para a vida. E a grande pergunta que fica é: será que estamos vivendo como sal ou apenas guardando num saleiro? Seja bem-vindo ao balcão, onde o café é forte e a reflexão é profunda. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas atitudes, os seus relacionamentos e o teu papel nesse mundo. Para entender essa metáfora, precisamos voltar um pouco no tempo. Hoje, o sal está em qualquer mesa. É barato, comum, quase invisível numa prateleira. Mas no mundo antigo, o sal era bem escasso. Era caro, era valioso, tanto que em alguns lugares chegava a ser usado como forma de pagamento. Inclusive, a palavra salário vem daí. Além disso, o sal não servia apenas para dar sabor. Ele era fundamental também para preservar o alimento. Além disso, o sal não servia apenas para dar sabor. Ele era fundamental para preservar o alimento. Sem geladeira, freezer, sem conserva moderna, a carne apodrecia sem o sal naquela época. A comida se perdia, a fome chegava mais rápido. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz: Vocês são o sal da terra, ele estava dizendo algo muito maior do que parece. Ele estava dizendo: Vocês são essenciais. Sem vocês, alguma coisa se perde. A presença de vocês deve impedir a deterioração do mundo. Mas há uma condição para isso. Naquele tempo, ninguém desperdiçava o sal. Não se jogava o sal ao vento. Você não usava sem pensar. Você não colocava onde não precisava. O sal era aplicado com intenção. E é aqui que começa a grande lição espiritual. Ser sal na terra não é ser bonzinho apenas quando é fácil. Não é amar só quem te trata bem. Não é agir com gentileza apenas em ambientes confortáveis. Ser sal é escolher onde você vai se gastar. Porque o sal faz mais diferença, justamente onde o ambiente está se deteriorando. É fácil ser educado onde todo mundo é educado. Difícil é ser gentil onde há grosseria, amar quem te odeia, amar onde há mágoa, rancor e feridas abertas. Não desperdiçar o sal espiritual significa não viver no automático. Significa olhar ao redor e perguntar: onde minha presença pode trazer vida? Onde minhas palavras podem preservar algo que está se perdendo? Às vezes, o lugar mais difícil é exatamente onde o sal é mais necessário. Porque antes de ser tempero, o sal era conservante. Ele impedia a corrupção, retardava o apodrecimento, preservava o que ainda tinha valor. Isso muda completamente a forma como nós devemos entender essa metáfora. Quando Jesus diz que somos o sal na terra, ele está dizendo que a presença de pessoas comprometidas com o bem impede que tudo se perca de vez. Não significa que o mundo não terá problemas ou que não haverá injustiça. Significa que onde tem sal, o mal não avança tão facilmente. E agora, isso nos leva à parte mais confrontadora desse ensinamento. É ver uma injustiça e ficar em silêncio. Ter a chance de ajudar, mas escolher a indiferença. É perceber que algo está errado e pensar: isso não é problema meu. Você tem notado isso na sua vida? Toda vez que você se cala por medo, toda vez que se omite por comodismo, toda vez que você escolhe não agir, um pouco do mundo apodrece mais rápido. Ser sal não é sobre discursos, é sobre uma presença ativa. Às vezes, só o fato de você estar ali, sendo íntegro, honesto, justo e amoroso, já impede que algo se corrompa completamente. Como disse Jesus, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Isso não é um exagero, é um aviso bem real. Naquela época, o sal muitas vezes vinha misturado com impurezas, areia, gesso, outros minerais.
Quando o sal ficava úmido, o cloreto de sódio se dissolvia e sobrava apenas um pó branco, sem gosto, sem valor. Parecia sal, mas não era sal de verdade. E aqui está uma das aplicações mais fortes da metáfora. O desperdício não acontece apenas quando você usa o sal. Também acontece quando você perde a sua identidade. Quando alguém que deveria amar se torna amargo, quando alguém que deveria perdoar se torna rancoroso, e quando alguém que deveria trazer esperança se rende ao cinismo. É o sal que se parece com sal, mas já não transforma nada. Não porque o mundo é difícil, mas porque deixou o mundo moldar a sua própria essência. A única forma de realmente desperdiçar o sal é deixá-lo guardado. Irônico, não? Sal no saleiro não cumpre sua função. Não preserva. Sal admirado, mas não usado. Esse tipo de sal não transforma nada. O sal só faz diferença quando sai do recipiente e se mistura. E quando ele se mistura, ele desaparece aos olhos. Ninguém olha para o prato e diz, que sal bonito. Mas todo mundo sente o seu efeito. E esse é o segredo da metáfora de Jesus. O amor não foi feito para ser exibido. A bondade não foi feita para ser aplaudida. As boas atitudes não foram feitas para autopromoção. Elas foram feitas para serem gastadas no outro. O desperdício para Jesus não é dar demais. O desperdício é viver apenas para si mesmo. Então, a pergunta final é bem simples. Onde você tem guardado seu sal? Onde você tem evitado se misturar? Em quais situações você escolheu o conforto ao invés da sua missão? Ser sal não é ser perfeito, é ser presente, intencional, é preservar o bem mesmo quando ninguém está olhando. Às vezes, ser sal vai te custar reconhecimento, vai custar teu conforto e a sua paz, mas sempre vai gerar transformação naqueles à sua volta. Se essa reflexão falou com você, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, reflita honestamente sobre onde você tem colocado seu sal. Depois, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque toda semana tem conteúdo que não é feito para enfeitar, é feito para transformar. Porque o mundo não precisa de mais discursos, precisa de mais sal.